E aí, tudo certo? Sabe uma coisa que vem me chamando muita atenção cada vez mais na internet? O número de mulheres, principalmente jovens, mas também está tendo uma nova onda de até as mais velhas, que estão entrando de cabeça nesse universo de criação de conteúdo mais vamos chamar assim, mas vocês sabem muito bem o que é. E é tipo um fenômeno que está acontecendo. Parece que de repente virou algo comum entre elas. Mas por detrás dessa escolha tem muito mais do que a gente imagina. Então, hoje eu quero bater um bate-papo com vocês sobre isso. O que está por detrás dessa nova onda das mulheres entrarem pro conteúdo mais um? É só por grana, é autoestima, é liberdade ou tem algo mais profundo rolando aí? Então, eu deixo essa pergunta para vocês deixarem a resposta nos comentários. E se você ficou curioso para saber minha opinião, fica até o final. E antes de começar o vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Se você gosta do meu conteúdo, dá uma força aqui com valeu demais. E também eu deixei aqui um apoio para você também contribuir com qualquer valor que já me ajuda muito. É mensal, você contribui para me ajudar mesmo, porque como eu já falei para vocês em outros vídeos, ultimamente a monetização tá caindo um pouco. Tem vídeos que eu envio depois de um tempo, cai a monetização. Então aí fica meio difícil ter esse jogo de cintura para manter com mais constância os conteúdos aqui do canal. Mas isso é papo para outro vídeo. Se possível, me ajude, beleza? Então, vambora pro vídeo. Cara, eu não sei se você já passou isso pelas outras redes sociais vizinhas nos últimos tempos. Mas você já viu pelo menos uma vez que tá cada vez mais comum encontrar mulheres que estão produzindo esse tipo de conteúdo. Muitas são bem jovens, tipo em média 18, 20 anos assim. Mas não para também por aí, tem mulheres de 30, 40, até mais que está entrando nessa onda, se é assim que eu posso dizer, né? E sabe o que mais me impressiona é que algumas dessas mulheres largaram empregos estáveis. Eu tô falando de gente que era enfermeira, professora, que tem uma aqui que é bem conhecida, jornalista, até advogada. Simplesmente trocaram tudo isso por uma vida online monetizando a sua própria imagem. Mas aí você deve estar se perguntando, mas por que elas desistiram dessas profissões e entraram em outro tipo de conteúdo? Cara, vou ser sincero aqui. Uma das maiores iscas é o dinheiro. Cara, tem relatos por aí de meninas fazendo milhares de reais em poucos dias. Cara, isso é doideira. Mas isso é uma parcela mínima das criadoras que conseguem fazer esse monte de dinheiro. Porque a história não é toda assim, ó. Olha, tem um levantamento que mostrou que mais de 70% das criadoras de conteúdo ganham menos de $180 por mês. Ou seja, é só uma minoria que realmente lucra alto, sabe? Mas por que então parece que tá todo mundo ganhando muito? Aqui vai uma verdade que nenhuma delas gosta de dizer, porque a minoria que lucra muito vira vitrine. É quando você vê isso nas redes, parece que qualquer uma pode ganhar igual. Aí muita gente entra achando que vai ser igual e quebra a cara. E também a questão do marketing, né? Tem uma criadora de conteúdo bem famosa que ela fez isso, né? Ela praticamente o marketing dela era chocar as pessoas. E querendo ou não, as pessoas ficam meio que curiosas, bem entre aspas assim, para querer saber mais dela. E quando descobrem que ela vende um conteúdo, né, parece que elas começam a se interessar, porque não sei se vocês já ouviram falar, né? O marketing é a alma do negócio, né? E querendo ou não, para essas criadoras, que vocês sabem muito bem, se elas não tiverem um marketing bem forte, elas são esquecidas de uma hora para outra. Porque repare para você ver, a maioria que tá no top 2, top 1, vocês veem as redes sociais delas, que a maioria delas tem um marketing muito pesado, sabe? Elas investem muito nisso, tipo, faz collab com pessoas, vai em eventos, faz negócio de piadas, e tudo isso para elas ter uma espécie de, como que eu posso dizer? É que nem aquela frase, né? Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. E isso é bem real na maioria dessas criadoras de conteúdo. E também tem um ponto delicado que, psicologicamente falando, uma das maiores motivações nem sempre é o dinheiro, né, o financeiro. A maioria dos psicólogos chamam de validação por terceiros. Sabe aquela sensação boa quando alguém curte sua foto? Imagine isso em escala, com gente pagando para te ver.
elogiando todo dia, dizendo que você é incrível e outras coisas a mais. Isso mexe muito com a mente. Tem gente que entra nesse mundo justamente por isso, porque se sente invisível na vida real, na vida cotidiana, né? Na vida chata, entre aspas, que elas acham que tem, mas online recebe atenção o tempo todo e isso dá meio que uma sensação de importância e de valor. E o problema é quando a autoestima começa a depender somente disso. A pessoa se sente bem só quando está sendo vista, entende? Aí vira uma espécie de dependência emocional, sabe? Se vocês se vocês ouvirem relatos dessas criadoras, até teve algumas que começaram a desabafar, que você vai ver que a história delas por detrás disso, às vezes quando elas eram mais novas, todo mundo não ligava pra ela era jogada de escanteio. Aí quando elas começaram a fazer um conteúdo mais, né, sabe o quê? Elas começaram a ser enxergadas, né? Aquelas pessoas que antes menosprezavam ela, agora pagam literalmente para ver ela, entende? E isso vai querendo ou não mexendo com o ego, porque eu também já fiz um vídeo aqui explicando sobre esse tema do ego das mulheres. E isso, querendo ou não, é um meio que um combustível para elas continuarem mesmo assim nessa vida. Porque elas sabem se elas pararem de fazer esse tipo de conteúdo, ela vai virar mais uma no meio da multidão. Que para elas, não generalizando, elas não conseguem viver sem ter um tipo de validação das outras pessoas. Mesmo que nem ao menos a própria validação delas seja suficiente, entende? E muita gente entra achando que vai ter o controle total, né? Eu decido que posto para quem vendo, ninguém manda em mim. Isso é que a maioria pensa quando vai entrar nesse tipo de conteúdo. E no começo até que é assim, que eu estudei, vi relatos, vi vídeos de criadoras que falaram isso, só que com o tempo vem aquela pressão do algoritmo, né? Dos assinantes pedindo mais, dos números caindo, se você posta menos. E aí o que era liberdade vira cobrança. Já viu aquele meme, né? O chefe mais exigente é você mesmo. Pois é, nesse caso a cobrança vem da própria audiência. E tem até estudos, como o da Universidade of British Columbia, mostrou que o aumento da exposição online está ligado ao aumento de ansiedade e distúrbios de imagem corporal. E é uma realidade para muitas criadoras desse tipo de conteúdo que elas não gostam de dizer, porque querendo ou não vai meio que contrariar aquilo que elas pregam, né? Que elas pregam que elas têm liberdade, que elas comparam o X, comparam o Y, comparam o carro, tem aposentadoria já, pode viajar, só que elas não mostram o lado que é uma ilusão, que perde às vezes o controle, porque, que nem eu falei anteriormente, você tem que, quanto mais você for apelativo, né, entre aspas, você tem audiência, né? Quando você é um tipo de criador normal do conteúdo, você só vira também mais um no meio da multidão. Aí isso que elas começam até fazer cirurgias plásticas, fazer isso, aquilo, às vezes até tatuagem ou retirar tatuagens, fazer colaborações com pessoas, né? Que vocês sabem muito bem o que é. E isso, querendo ou não, é uma ilusão que poucas querem dizer. E não dá também pra gente ignorar o papel das redes sociais nisso. As redes sociais vizinhas, né? Todas elas, todos eles empurram a ideia de que você precisa ser bonita, desejada, ter curtidas, mostrar o corpo, se destacar, ter visibilidade, né? Ter engajamento, né? Que essa é a palavra. E, cara, vamos ser sinceros aqui. Os algoritmos favorecem isso, a maioria favorece. O que bomba não é exatamente conteúdo educativo, né? A pessoa pode ter descobrido uma cura de tal doença, só que em contrapartida tem uma criadora fazendo um tipo de conteúdo e ganha mais visibilidade que isso. Tanto é que também tem um meme que tem aquela foto que são duas pessoas, né? Estão pintando um desenho. Aí uma é bonita, tá mostrando o corpo de uma maneira, né? Assim, e a outra fez uma obra de arte perfeita. Só que quem teve mais curtidas e até conseguiu vender o quadro foi a que estava expondo seu corpo. Porque hoje em dia tá assim. Principalmente voltado um pouco do lado das mulheres, né? Que não adianta você, né, fazer um conteúdo, cara, um conteúdo excelente pro público, educativo, isso, aquilo, só que contrapartida o que mais gera engajamento, que as redes sociais gostam, né, é um conteúdo mais apelativo. E é o que chama a atenção, né, o que é visivelmente impactante. E isso cria uma certa sensação do caminho fácil, né? Se eu for bonita, isso é legal, ganho dinheiro, atenção, seguidores. E muita gente entra nessa achando que isso vai resolver todos os problemas da vida.
E aí também vem um ponto interessante que eu notei. Muitas mulheres mais velhas também têm entrado nisso. E não é só por grana, né? Porque a maioria já é bem estruturada e financeiramente falando já é estável. Tem muitas que querem se reencontrar autoestima, sentir que ainda é vista, desejada. Algumas, você olhando pela história delas, passaram por divórcios, outras por frustrações profissionais e encontrar nessa exposição uma forma de retomar o poder pessoal. Só que isso também tem efeitos colaterais. Vários relatos apontam que a dependência da aceitação externa pode ser ainda maior com o tempo. E lidar com a rejeição digital, né, com os haters, com a queda de seguidores, é muito pesado. E um estudo da Nature, em 2024, mostrou que pessoas mais velhas, inclusive, podem ser mais suscetíveis à influência emocional de ambientes digitais. Isso porque tende a confiar mais e questionar menos os impactos futuros. E a verdade aqui é que pouca gente fala dos efeitos a longo prazo. Por exemplo, o conteúdo pode vazar. E uma vez que está na internet, não tem mais volta. Muita gente perde oportunidades profissionais, enfrenta julgamento social, problemas na família e sem contar também, para manter a renda, tem que continuar produzindo, né? E isso cria uma prisão invisível. Você depende daquela imagem, daquele conteúdo, e se você parar, o dinheiro também acaba. Se você muda de área, pode ter dificuldade de recolocação, e tudo isso sem falar nos impactos psicológicos. Segundo a American Psychological Association, a exposição contínua pode afetar o senso de identidade e até gerar dissociação emocional. Aquela sensação de estar desconectado do que você faz. E olha, deixando claro que esse vídeo não é para julgar ninguém, muito pelo contrário, é só trazendo uma luz sobre esse assunto que muitas vezes é vendido como uma solução mágica, principalmente para algumas mulheres, que para mim a questão mais impactante é financeiramente falando, né? Cara, cada pessoa tem seus motivos na história e o direito de fazer suas escolhas. E eu não sou um dono da verdade, eu apenas reparei isso e mostrei estudos, alguns tipos de comportamentos, as histórias por detrás das pessoas, né? E, na minha visão, o importante é você fazer essas escolhas com consciência dos impactos, seja a curto, médio e longo prazo. Porque no fim do dia, não é sobre dinheiro ou fama, é sobre o que você está construindo para si mesma, para o seu futuro. E quando a tua autoestima depende de um mundo que muda o tempo todo, infelizmente você acaba perdendo sua real identidade. Mas enfim, essa é a minha opinião, isso é meu ponto de vista. Eu mostrei dados, estudos, mas se você tem uma opinião diferente da minha, ou como a minha, ou quer acrescentar algo, deixe aqui nos comentários. E também, se você tem um tema de vídeo que queira que eu dê minha opinião, também deixe aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Sucesso para todo mundo e até a próxima!